voltamos a apresentar Conversa com Halum. Estamos retornando aqui com o nosso Conversa com Halum. Aqui hoje com o presidente da OAB do Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior. E um assunto extremamente interessante, que trata da cidadania e trata dos direitos que o cidadão tem de ter o seu direito à defesa, de ter um advogado que lhe promova a justiça que ele precise e que o Estado deposita toda a sua força em cima de uma defensoria pública que, segundo nós estamos ouvindo aqui, não tem correspondido às necessidades do povo tocantinense. Gedeon, é mais ou menos isso que eu resumi. É uma reflexão. Eu tenho agradecido a oportunidade que é me concedido hoje, porque eu tenho procurado todos os meios que estão disponíveis para poder convidar uma reflexão. Todos nós que vemos a situação, tanto da assistência jurídica gratuita, da população mais carente, em 34 anos no estado do Tocantins, e o grande vulto de recursos que são público, que é disponibilizado para essas instituições, veem que alguma coisa errada porque não chega, tá né? certo. Não chega onde precisa chegar. Não é razoável entendermos um custo tão alto, valores tão expressivos, sendo desgasto de recurso público, e de outro lado você vê números que demonstram, da própria defensoria, que demonstram que a assistência jurídica gratuita não está chegando ao mais carente no estado do Tocantins. Então, um convite para refletirmos. Eu aproveito a oportunidade, tenho feito, e acho que está na hora do Tocantins, depois de 34 anos, a Assembleia Legislativa, discutir isso de uma forma mais profunda. A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito esse esforço de, inclusive, conclamar a Assembleia Legislativa, os poderes constituídos, para poder discutirmos essa questão. Não tenho aqui a pretensão de ser o dono da verdade, mas estou me colocando pessoalmente, institucionalmente, a discutirmos essa pauta. E depois de 34 anos não cabe mais ao estado do Tocantins dizer ao mais carente, ao mais pobre, que não vai cumprir esse papel constitucional que é atender o mais carente, o mais pobre, o mais vulnerável no estado do Tocantins, sobretudo nos grandes rincões, nos lugares mais distantes do nosso estado. O que eu estou entendendo aqui é de que a OAB, ela entende a necessidade de ter a defensoria pública, só que queria que ela tivesse um alcance maior. E que não há nenhum desejo em confrontar com a defensoria pública. O desejo é que o serviço se estenda à população mais carente. E disso a defensoria pública não pode se furtar. Então a televisão Araguaia, nossa TV Araguaia, se coloca à disposição da defensoria pública para também vir aqui e expor as suas colocações e, se quiserem, até uma mesa redonda junto com a OAB, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, ou quem mais queira participar, e a gente faz isso, porque o interesse comum é atender a população mais carente. Talvez nessa rodada de conversas a gente chegue ao entendimento, não é? Mas a OAB participaria de uma mesa redonda assim? A posição da Ordem, de forma muito clara, não é nenhum antagonismo à Assembleia, à Defensoria, aos poderes constituídos. É uma posição crítica. Eu sempre digo que espere muito da Ordem, mas jamais o silêncio ou a omissão. A OAB não pode ter, não tem o papel de se omitir, e nesse aspecto específico a Ordem fala alto, e ela diz alto que não concorda e não coaduna com esse modelo caro e ineficiente que é adotado no Tocantins quanto à assistência jurídica gratuita aos mais carentes. E nesse sentido, isso ganha um contorno social muito importante, seu César. Por quê? Porque quando se fala da assistência jurídica mais gratuita, parece que é algo muito distante de todos nós. Parece falar, mas é só nas unidades prisionais, são só os presos, são aqueles que precisam, são os pobres, mas não. E isso tem um papel social, inclusive para o desenvolvimento do Estado, extremamente importante. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é de Leonardo Boff, que diz que o inverso da pobreza não é a riqueza, o inverso da pobreza é a justiça.
Então é com justiça, é com a promoção da cidadania, com a justiça, promoção da justiça que se consegue diminuir a pobreza no nosso estado e a população tocantinense mais carente, mais vulnerável, nas cidades mais distantes, não tolera mais essa indiferença que se tem na assistência jurídica no nosso estado depois de 34 anos de criação do nosso Tocantins. Então isso tem que ser refletido, tem que ser discutido e a ordem se coloca à disposição aqui na Assembleia, em audiências públicas, da forma que for disponibilizado para tratar desse assunto tão importante para o nosso estado. Gideon, me tire uma dúvida aqui que eu acho que o nosso telespectador também deve estar pensando assim. Quando eu falo em assistência jurídica, não é só para aquele que está preso, quem tem um filho preso, um marido preso e tal. Eu tenho assistência jurídica em casos de inventário, de divórcio, tudo isso envolve. Direito de saúde, Direito de aquele que precisa, às vezes, está lá numa cidade mais carente, mas precisa de um hospital, precisa de ou divorciar, ou uma questão de direito consumidor, inclusive, porque não é só pobre, também compra. Às vezes a gente pensa que pobre, que o mais carente não vive, mas ele também vive. E o pobre compra pelo mesmo preço do rico, ou às vezes até por um preço mais caro que o do rico. Exatamente. Então, o fator social aí, ele está muito presente, inclusive e principalmente, talvez, para o desenvolvimento do Estado. Não se concebe um Estado que tem um compromisso com o desenvolvimento como o Estado do Tocantins, ter um quadro na assistência jurídica gratuita como se tem atualmente. Não se concebe. Se falar em qualquer outro lugar do Estado, o que acontece no Estado do Tocantins quanto a esse aspecto, ninguém acredita, porque ninguém entende como é que um Estado como o Tocantins gasta tanto com assistência jurídica gratuita e não tem um modelo eficiente como outros estados adotam e têm. Então, isso tem que ser repensado, já chegou a hora disso acontecer e eu não consigo, a ordem e não consegue conceber que isso não seja discutido dentro de forma democrática, de forma republicana, de forma franca, mais propositiva, mas que seja discutido no nosso estado. Uma discussão com o executivo partiria de onde? Por exemplo, da Secretaria de Ação Social, por exemplo? São várias, isso é uma discussão interdisciplinar, porque ela envolve a Secretaria de Cidadania e Justiça, especificamente porque envolve as unidades prisionais e a própria relação consumerista com o PROCON, envolve também a Casa Civil, porque depende de uma proposta legislativa de avaliação, e a própria Secretaria da Fazenda do Estado certamente tem interesse na pauta, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, porque envolve orçamento. Nós estamos tratando aí de 200 milhões de reais, mais de 200 milhões de reais quando se envolve o fundo de sucumbência, mas 200 milhões de reais diretamente do erário, que está em discussão nesse modelo que, na concepção da ordem, é um modelo ineficiente, inoperante, que não atende ao seu objetivo. Então, essa discussão ela tem que ser ampla, a ordem tem concepção disso, da amplitude dessa matéria, e exatamente por ser ampla e importante que ela deve ser travada e que ela deve ocorrer. Tá bom. Já colocamos à disposição aqui da Defensoria Pública, de quem mais interessar em debater esse assunto. Eu acho que ele é importante. Eu, pessoalmente, já vi, que eu ando muito pelo Estado, muitas reclamações nesse sentido, de querer. Tem gente que, às vezes, quer um atendimento lá e é agendado para 60, 90 dias depois, aí já passou, né? Aí não adianta mais. Então, é preciso fazer isso. Gedeon, alguma consideração a mais que você queira fazer? Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu deixo um tempo para que você possa manifestar sobre esse assunto ou algum outro que é importante que nós não falamos aqui. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa. Como eu disse, o senhor como um grande homem público, um homem que nos últimos 20, 30 anos, ou desde a concepção do Estado, está presente em todos os capítulos de desenvolvimento, discussão, desenvolvimento no nosso estado Tocantins, e é importante que abra espaço para discussões como essa que a Ordem dos Advogados vem apresentar. Não é uma pauta classista, ela não é uma pauta corporativa, ela é uma pauta social, em defesa da cidadania e da própria sociedade, por isso agradeço imensamente a oportunidade de poder aqui apresentá-la. E fazer esse convite, sobretudo essa reflexão.
né? Acho que é o momento, depois, eu digo sempre que nós estamos com 34 anos no nosso estado, quase com 35 anos, eu acho que tem alguns caminhos, alguns equívocos que chegam ao momento de ser corrigidos. E o Tocantins, ele tem um compromisso e tem uma vocação para o desenvolvimento e não pode ficar ali estribada ou limitada com pautas classistas de qualquer natureza. E para que isso ocorra, a sensibilidade social, a sensibilidade humanitária e do próprio senso de desenvolvimento e compromisso com a coletividade, ela deve existir e essa pauta deve ser discutida nesse aspecto, fugindo de uma discussão meramente ordem dos advogados, defensoria pública merece os salários que tem, mas ela tem que optar por um caminho que possa atender a sociedade o mais carente, o mais pobre no nosso estado, e não é esse, definitivamente não é esse que está posto nessa oportunidade no estado do Tocantins. Tá bom, Gedeon. Nós agradecemos muito a sua presença, reafirmamos o convite e estamos aqui à disposição para receber todos aqueles que se sentiram, de uma certa forma, ou injustiçados, ou coisa semelhante assim, que receberam palavras indevidas e acham que deve vir aqui se contrapor. Esse aqui, o que nós mais valorizamos é o direito de ouvir o contraditório. Então, se eles tiverem esse desejo, aqui nós estamos à inteira disposição. Agradeço a todos vocês pela nossa audiência, espero contar com vocês no nosso próximo programa, se Deus quiser, e eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! Conversa com Halum.